meus queridos alunos do 9º ano e da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos para a terceira parte da aula sobre genética e hereditariedade, tá bom? Relembrando um pouquinho da aula passada, nós falamos sobre os grupos sanguíneos, não foi isso? E a relação que eles têm com a genética, não é isso? Muito bem, então na aula de hoje nós vamos iniciar falando sobre algumas curiosidades que envolvem a genética. E a primeira são gêmeos fraternos ou idênticos. Vocês já ouviram falar, gente, nos dois tipos de gêmeos? E o que a genética tem a ver com isso? Bom, existem os gêmeos que a gente diz que são gêmeos falsos, né? Vocês já ouviram falar disso aí? Que são gêmeos que não se parecem. E existem os gêmeos que são quase idênticos. Já ouviram falar? Vocês sabem por que isso acontece? Bom, gente, quem determina isso é a forma de desenvolvimento do zigoto quando ele é fecundado, tá certo? Geralmente, a mulher, ela pode ovular, ela pode liberar um óvulo, como também ela pode liberar 2 óvulos. E uma vez que esses 2 óvulos que ela liberou foram fecundados por espermatozoides diferentes, vai dar origem aos gêmeos fraternos, que são gêmeos que não se parecem, né? Que a gente chama que são gêmeos falsos, né? São dizigóticos, né? Não é isso? Muito bem, dizigóticos, porque dá origem a 2 zigotos fecundados por 2 espermatozoides totalmente diferentes, tá? Já os gêmeos idênticos, não. Os gêmeos idênticos, eles são de origem de um mesmo zigoto, não é? E um mesmo espermatozoide. Nós chamamos de gêmeos monozigóticos ou idênticos. Isso porque, gente, eles têm um material genético idêntico. O que aconteceu? O zigoto que foi fecundado lá, né? O óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide deu origem ao zigoto. Simplesmente ele se dividiu em 2, não é isso? E deu origem a 2 zigotos que se desenvolveram, blástula, gástrula, se desenvolveram e deram origem a 2 bebês idênticos. Tá certo, pessoal? Conseguiram entender? Bom, dentro da genética existem muitas outras curiosidades. Eu trouxe para vocês aqui sobre a determinação sexual do ser humano. Vamos lá. Essa questão de nascer homem, nascer mulher, menina, menino, o que vocês acham? Quem é que define o sexo? Será que é a mulher? Será que é o homem? Bom, o que vocês aprenderam na genética? Que quando um zigoto ele vai se formar, ele leva metade do material genético da mamãe e metade do material genético do papai, não é isso? Muito bem. Então, quando se vai formar um bebê, ele vai levar um cromossomo sexual que vem da mamãe e um cromossomo sexual que vem do papai, tá certo? Agora, o papai, ele tem 2 possibilidades de doação de um cromossomo. Ele pode doar um cromossomo X ou ele pode doar um cromossomo Y, tá certo? Já a mamãe não. A mamãe, ela só pode doar um tipo de cromossomo, que é o cromossomo X, que é o cromossomo que faz parte do cariótipo dela, tá certo? Então, quando ocorre a determinação do sexo, sempre um X será oriundo da mamãe e o outro X será do papai. E se for XX, nascerá uma menina. Agora, se o papai doar um Y, XY, a determinação do sexo agora vai dar origem a um menino, tá certo? Observem aqui, gente, este cariótipo, tá bom? Quero que vocês olhem bem direitinho aqui na figura e eu vou mostrar para vocês detalhado. Aqui, gente, nós temos
um total de 46 cromossomos humanos, tá certo? Ou seja, 23 pares, tá? Só que 22 pares desses 23 nós chamamos de cromossomos autossômicos, tá bom? Eles vão fazer parte do crescimento da célula do zigoto, que vai dar origem aos nossos órgãos, né? Que vai dar origem lá o corpo lá do ser humano em geral. E nós vamos ter um parzinho de cromossomo, né? Que vai determinar o nosso sexo, se é menino ou se é menina. No caso, nós chamamos de cromossomo sexual, que é o par de cromossomo 23, tá certo? Se é XY, menino, se é XX, menina, ok? E assim ocorre a determinação do sexo, tá certo? Na genética, gente, este símbolozinho aqui remete ao masculino. E este símbolozinho aqui, com o mais para baixo, né, remete ao feminino. E aí, pessoal, compreenderam? Pois é, então, XY, menino, XX, menina, ok? E aí, gente, nós vamos ter aqui o cariótipo, né, eu mostrando aqui de forma mais original, uma foto mesmo aqui do cariótipo de um ser humano, tá ok? Olhem aí a figura. Agora nós vamos entrar em outro ramo da genética que determina as doenças, que nós chamamos de doenças hereditárias. Eu trouxe duas doenças aqui para dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de fenilcetonúria? Vocês já viram em algum rótulo desses produtos dietéticos falando assim, cuidado, contém fenilalanina? Já ouviram falar da fenilalanina? Bom, gente, a fenilalanina, ela é um aminoácido, tá? Ela é um aminoácido lá formado pela tirosina e ela é uma substância que ela aumenta a produção de vários neurotransmissores, como noradrenalina, dopamina. E aí, gente, ela permite o equilíbrio de doenças, né? De problemas envolvendo as doenças mentais e psicológicas, transtorno bipolar, déficit de atenção, doenças de Parkinson. Bem, o aminoácido fenilalanina, ele é muito importante, mas os fenilcetonúricos, eles não conseguem metabolizar esse aminoácido, tá certo? E quando esse aminoácido, ele se acumula, né, no corpo desse ser humano que não consegue metabolizá-lo, ele pode causar doenças, problemas envolvendo, né, doenças mentais, psicológicas, transtorno bipolar, enfim, várias doenças. Por isso que a pessoa que carrega o gene da fenilcetonúria, tá certo? E que este gene é manifestado, né, vai ter esse defeito congênito que vai causar esse acúmulo do aminoácido no corpo. E o que pode ocasionar? Microcefalia, dificuldade de desenvolvimento mental, tá certo? Convulsões, deficiência mental grave, tá certo? Ocorre um cheiro também na pele e nos cabelos, né? Que é bem característico, erupções cutâneas, tá bom, gente? Mas essa doença tem como evitar? Tem como evitar, por isso que é tão importante o teste do pezinho. O teste do pezinho, gente, ele é importante para detectar doenças como essas ligadas, né, à genética, porque uma vez que ela é detectada antes, né, de ser desenvolvida, o ser humano, a pessoa que carrega o gene, ela tem como evitar. Tá certo? Ela vai ter uma dieta mais restrita, evitando alimentos que têm origem animal e origem vegetal. Existem adoçantes e alimentos que contenham, né? Que contém a fenilalanina e produtos também com ingredientes, né? Esses que são os alimentos lá proibidos. E aí a pessoa com uma dieta restrita, mais adequada, ela não vai desenvolver a doença e poderá ter uma vida normal, tá certo? Então ele é detectado no teste do pezinho. Tanto a fenilcetonúria como outras doenças também são detectadas no teste do pezinho, por isso que é tão importante, tá certo? Existem outras doenças aqui, tá?
que são ligadas a heranças autossômicas recessivas. Por que o nome é autossômica? Porque está envolvendo os genes autossômicos, aqueles que não são os sexuais, tá bom? Assim como também tem doenças que nós chamamos de doenças, né, que são ligadas aos genes sexuais, que determinam o sexo, XY, XX, né? Existem vários tipos de doenças ligadas à genética. Agora, uma doença autossômica, que nós chamamos de doença autossômica recessiva, é quando a condição dessa pessoa ela é determinada pelos genes homozigotos recessivos, que vai se manifestar na ausência do alelo dominante. Por exemplo, genótipo, nós vamos falar aqui do albinismo, que é uma herança autossômica recessiva. Não gosto de chamar de doença, porque é muito particular, né? Dependendo do tipo da pessoa, de como ela vai viver, é que doenças, em geral, vão se manifestar ligadas a essa herança autossômica recessiva, tá bom? Um albino, ele vai ter azão quando ele é pele normal, não é albino. Agora, quando ele carrega o gene, mas esse gene não é manifestado, né? Ele pode ser heterozigoto, azinho, e ter pele normal. E nas suas próximas gerações desenvolver a doença, entenderam? Agora, o azinho é um albino, né? Que é uma herança autossômica recessiva, tá bom, gente? Aí eu mostrei aqui uma figura para vocês, para mostrar como é que um casal, né, um pai e a mãe, eles são portadores de algum gene, no caso a fenilcetonúria, e esse gene é manifestado, né? Por exemplo, a mãe não tem fenilcetonúria e nem o pai, tá bom? E aí o que que acontece? Eles só carregam o gene da fenilcetonúria, mas eles não manifestam. Então, uma criança, para ter a fenilcetonúria, ela tem que receber um gene da mamãe e um gene do papai, tá bom? Agora, uma criança que somente é portadora do gene, mas não manifesta, ela é considerada heterozigótica, tá bom? Aqui nós vamos ter, ó, aqui a prole, 2 heterozigotos, um contendo a doença e o outro normal, tá bom? Que não carrega o gene. Então, aqui são as probabilidades, né, que acontecem quando ocorre, né, a transferência do gene da fenilcetonúria, tá certo? Ok? E aí, nós temos aí o albino. Agora, além das doenças hereditárias, da determinação do tipo sanguíneo, da determinação do sexo, existem condições também que são repassadas de pai para filho, né, pela hereditariedade ligadas à genética. E nós chamamos essas condições, eu não gosto de chamar de doença, e sim condições, né, como aneuploidias. O que é uma aneuploidia? A aneuploidia é uma alteração do material genético, tá? Tornando o ser portador de um número de cromossomo diferente do normal da espécie. Então, geralmente na aneuploidia pode ocorrer a diminuição ou o aumento do número de pares de cromossomos, tá? E aí, gente, a gente chama de o fator cromossômico mais usual é a não disjunção meiótica. E aí o que acontece? Existem vários tipos de aneuploidia, nós chamamos de monossomia, quando ocorre, né, a menos um cromossomo, dissomia, quando são 2, a ausência de um par de cromossomo, trissomia, que é a presença de mais 3 cromossomos, né, mais 3 não, a presença de mais um cromossomo, além da conta, onde a pessoa fica, em vez de 46 cromossomos, 47. É característica a trissomia do 21, né, que nós chamamos de síndrome de Down. Já ouviram falar da síndrome de Down? Pois é, aqui seria o cariótipo de uma condição, né, gerada pela aneuploidia, que nós chamamos de síndrome de Down. O que é a aneuploidia? Ocorre a trissomia do cromossomo 21. Então, em vez de ter um par de cromossomo aqui no 21, vai ter 3 cromossomos, tá certo? Em vez de 2, né, em vez de um par. E aí a pessoa vai lá e desenvolve a síndrome de Down. Desenvolve não, né? Nasce com a síndrome de Down. O cariótipo dá essa condição de síndrome de Down, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, a síndrome de Down, gente, ela é uma doença? Não, ela não é uma doença.
ela é uma condição, tá certo? Não necessariamente uma pessoa que tenha a síndrome de Down, ela vai ser doente, não é? Não é isso? E é por isso que, para finalizar essa aula, eu trouxe para vocês um vídeo mostrando alguns mitos ligados a essa condição genética da síndrome de Down, para que vocês entendam direitinho o que é e deixem qualquer tipo de preconceito de lado, pessoal. Assistam! A síndrome de Down, ela acontece ao acaso, mas é quando uma pessoa, ao invés de ter 46 cromossomos nas suas células, essas pessoas têm 47 cromossomos. E esse cromossomo a mais é o cromossomo 21. Então, por isso que também é chamada trissomia do 21. As pessoas com síndrome de Down são especiais como as outras, todas as pessoas são especiais. Então esse é um termo que não deve ser usado. Deve ser usado pessoa com deficiência, ou criança com síndrome de Down, ou uma criança com autismo. Especial é um termo que hoje a orientação é que não se use. As crianças com síndrome de Down devem estar nas escolas comuns. E hoje a gente sabe que muitas pessoas com síndrome de Down chegam até a universidade. Então, isso graças ao estudo nas escolas comuns. A questão da autonomia nas pessoas com síndrome de Down é um processo. As famílias, os pais, os familiares do entorno, a escola, todos eles têm um papel na formação da autonomia dessa criança. Claro que cada pessoa vai ter um nível de autonomia, mas é completamente possível que você tenha adolescentes, adultos com síndrome de Down com uma autonomia necessária para andar na cidade, para o seu trabalho, estudar, ter a sua vida e muitas vezes até morando com algum suporte, mas morando independente da sua família. Isso acontecia lá no século passado. E hoje, século 21, a gente tem uma expectativa de vida de 60 anos, mais ou menos. E é claro que com essas pessoas chegando à idade mais avançada, surgem também questões de saúde que antes a gente não via e hoje a gente vê que essas pessoas têm algumas questões de saúde mais precoce do que a população geral. Esse é um estereótipo que se criou e às vezes até que foi mantido por conta de problemas de educação dessas pessoas, de manutenção dessas pessoas numa infantilidade, E isso não é, Cada pessoa com síndrome de Down tem a sua personalidade variada como nós. Podem ser bem-humoradas ou mal-humoradas. Como toda pessoa, as pessoas que nascem com síndrome de Down se desenvolvem, chegam à adolescência com os mesmos desejos dos outros adolescentes e dos outros jovens. E as pessoas, ao testemunharem isso, ficam com a impressão de que tenham essa sexualidade exercida de uma maneira alterada. E não é nada disso, É só falta de conversa, falta de educação e falta de oportunidade de exercitar a própria sexualidade. Não existe nenhuma possibilidade de você herdar a síndrome de Down. Na verdade, tem 3 alterações genéticas que causam a síndrome de Down. Todas elas levam à trissomia do cromossomo 21. As pessoas com síndrome de Down, elas não têm nenhuma doença, mas o fato de você ter essa condição genética te faz mais propenso a ter determinados problemas de saúde. Então ela só vai tomar medicação se ela tiver um problema de saúde que precise ser tratado. Existem pesquisas que estão estudando algumas medicações que possam ser usadas por essas pessoas para melhorar questões cognitivas como memória, aprendizado. Aqui no hospital mesmo a gente está fazendo um estudo e a nossa hipótese é que essa medicação possa melhorar questões cognitivas de pessoas com síndrome de Down, principalmente a memória.
mas ainda estudando. Não temos certeza, estamos estudando justamente para ver se comprovamos ou não essa hipótese. E aí, pessoal, entenderam direitinho o que é a síndrome de Down? Muito bem. Então, gente, dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down, gente. Isso para poder a gente conseguir abraçar essa condição genética e deixar todo o preconceito de lado. Porque o amor, gente, ele não conta cromossomos. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre genética nessa aula. E na próxima aula tem mais, pessoal. Obrigada! Queridos alunos, estamos aqui mais uma vez, sou a professora Francileuda Lopes da disciplina de História. Hoje a nossa 11ª aula para o 9º ano. Vamos falar hoje um pouquinho da história do Piauí. É isso aí, vamos falar do nosso estado, é o estado do Piauí, essa terra querida e cheia de coisas maravilhosas para todos nós. Vamos conhecer um pouco do Piauí? Esse é o convite que eu faço para você, meu querido aluno. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que o Piauí, ele está localizado na região nordeste do Brasil. Ele é o 3º maior na região em área territorial. Isso mesmo, ele possui o menor litoral do território nacional, tem uma extensão de 66 quilômetros apenas. Tem um tipo climático predominante, que é o tropical e o semiárido. E tem 3 domínios vegetais que cobrem todo o território piauiense, que é a Mata dos Cocais, a Caatinga e o Cerrado. É isso mesmo. A ocupação do estado principalmente se deu pela pecuária, criação de gado, e até hoje é uma das principais atividades econômicas do nosso estado. Destaca-se também na agricultura e na indústria química, têxtil e de bebidas, destacando aí a cajuína, que é uma das bebidas típicas da região, considerada patrimônio cultural do Brasil. Isso mesmo. E aí com a cajuína a gente vai destacar também o caju e a castanha, que são também 2 produtos muito utilizados aqui no Piauí. A colonização do Piauí. É isso mesmo, eu queria falar para vocês como foi que se deu o processo de colonização do Piauí. Bom, existem 2 vertentes históricas que nos levam a isso. A primeira delas é que o Piauí teria sido colonizado do interior para o litoral, exatamente a partir do processo de interiorização até chegar no litoral. Essa é a primeira que nós vamos destacar aqui para você. Então, um pouquinho dessa história de colonização, no século XVII, quando os primeiros sertanistas chegaram aqui eles queriam, a princípio, atuar na criação do gado, né? E eles chegaram aqui, encontraram um povoamento. Obviamente, já existiam povos nativos aqui, que eram os índios. Eram milhares de tribos indígenas que habitavam aqui a nossa região, principalmente a região do delta do Parnaíba, proximidades aos rios, onde a terra é mais fértil, onde o plantio é mais fácil, onde os animais também chegam para se apropriar daquela água. Então aqui foi que aconteceu o processo que a gente vai conceber como colonização do Piauí. Então esses pequenos povoamentos que já existiam foram depois dominados por um grupo de bandeirantes que foi enviado pela coroa portuguesa para dominar essas terras. E aqui aconteceram os chamados genocídios, que é quando esses povos nativos foram assassinados, foram dizimados. Milhares de povos indígenas deixaram de existir em função dessa colonização portuguesa aqui no nosso estado. Elas foram principalmente destacadas por Domingos Jorge Velho e por Afonso Domingos Marfrens, que foram considerados os colonizadores do estado. Bom, mas essa é só uma das versões que foi conhecida na história. Existe também uma outra versão que a gente vai salientar aqui para vocês, observando este mapa que eu trouxe. Observem que, diferente do que se pensa do processo de interiorização, a gente vai ter também a colaboração de outros estados nesse processo de colonização do Piauí.
Então, olha o número 1 lá. O número 1 está sendo indicado ali pelos povos indígenas, que foram os habitantes primeiros aqui das nossas terras. O número 2, Pernambuco, que trouxe consigo os jesuítas, que trouxe consigo os bandeirantes, e aqui eles fizeram todo aquele processo que também já tinha acontecido no Brasil a partir da aplicação do cristianismo, em detrimento de qualquer religião que existisse. O catolicismo foi considerado religião oficial e todo mundo era obrigado a ser cristianizado, né? E os bandeirantes, como eu já disse, que fizeram a parte, que dizimaram os povos que não aceitaram, que não se enquadraram aquilo que a coroa portuguesa determinava como ordem legítima. E aí na Bahia também nós tivemos os grandes pecuaristas contribuindo nesse processo mais ali para a região sudoeste do Piauí. E lá no Maranhão, que é a parte do centro-oeste do Piauí, também aconteceram aí essa entrada dos pecuaristas. Então, o gado, a pecuária, realmente foi o princípio de tudo dentro desse processo. Tanto é que aqui em Parnaíba, o porto salgado e a carne de charque foram que alavancaram também a questão da cidade, né, o desenvolvimento da cidade na parte econômica. Então, esse mapa, ele traduz aquilo que eu acabei de dizer, né? Todo esse processo de entradas e como essas culturas interferiram na colonização do Piauí. E o Piauí, essa terra cheia de riquezas, ela também faz parte desse processo, desse chavão nacional de culturas. E eu vou destacar aqui para vocês a cajuína, o caju e a castanha, as pinturas rupestres e o Museu do Homem Americano, que está ali na Serra da Capivara, e que em São Raimundo Nonato, e que traz toda uma trajetória do homem americano aqui em nossas terras. Ali a Pedra Furada, né, que também faz parte desse complexo arquitetônico e que é um museu a céu aberto, que narra as primeiras construções, os primeiros povoamentos do nosso estado, e as nossas praias, com a prática dos esportes e que transformam o nosso estado nesse estado rico e maravilhoso que é o estado do Piauí. Então, é um estado cheio de riquezas e de belezas e que você deve se orgulhar de ser piauiense. Você sabia que o gentílico para quem mora no Piauí, para quem nasce no Piauí, é piauiense? É isso mesmo, você é piauiense, você nasceu no estado do Piauí. E para compreendermos melhor como se deu esse processo aqui de colonização no Piauí, eu trouxe um vídeo para vocês, porque diferente do que a maioria dos historiadores falam sobre a independência do Brasil e do Piauí, ele não se deu de maneira pacífica. Não, muitas lutas foram travadas e uma dessas lutas foi a Batalha do Genipapo, que você vai ter acesso agora ao que foi essa batalha, como ela aconteceu e como ela vitimou milhares de pessoas, mas que foi a partir dela que o Piauí se tornou, de fato, independente de Portugal. Acompanha comigo nesse vídeo a Batalha do Genipapo. Sempre quando fala-se de independência do Brasil, a narrativa é a mesma. O processo de independência foi pacífico, sem resistência por parte da coroa portuguesa. O nosso povo não teve de lutar contra os colonizadores. E olha só, apesar de ter deixado de ser colônia, quem tornou-se imperador foi um príncipe português. Essa visão meia-boca sobre a independência faz com que muitos amantes da história percam o interesse nela. Mas saiba que ela não é totalmente verdade. A independência do Brasil, principalmente no norte e nordeste do país, também foi conquistada com muito sangue, suor e batalhas até a morte contra os interesses portugueses. Dentre essas batalhas, hoje falaremos da heróica Batalha do Genipapo. Vem entender essa história. A Batalha do Genipapo durou menos de 24 horas e ocorreu no dia 13 de março de 1823. Pouco mais de 6 meses após o fatídico 7 de setembro de 1822, o dia da independência. Como eu disse anteriormente, o norte e o nordeste do país ainda representavam uma ponta de interesse para a corte portuguesa, que depois de ter perdido o poder político no sul e sudeste do país, buscou assegurar algum território mais para cima.
Ou seja, alguns portugueses apresentaram certa relutância quanto à saída do Brasil. E foi justamente no Piauí, no Nordeste brasileiro, mais especificamente na antiga vila de Campo Maior, às margens do rio Genipapo, que ocorreu esse sangrento combate entre brasileiros e os interesses portugueses. A Batalha do Genipapo foi o resultado de embates entre o poder português e a população sertaneja piauiense, que se uniu a cearenses e maranhenses a fim de expulsar do Piauí o major João José da Cunha Fidié, comandante das armas e governador da capitania. Fidié havia sido enviado pelo rei de Portugal, Dom João VI, para garantir a manutenção do sistema colonial e impedir a independência daquela região. E quando eu digo que foi uma batalha que teve participação massiva da população sertaneja, é porque teve realmente uma participação popular sem igual. Mais de 2.000 sertanejos de todas as classes sociais, fazendeiros, oficiais militares, vaqueiros, lavradores, artesãos, escravos e roceiros, formaram uma multidão de voluntários armados de instrumentos do trabalho na roça e de caçadas, como facões, enxadas, foices, machados e tudo o que encontrassem pela frente. As mulheres também ajudaram, arrecadando fundos para reunir um exército guerrilheiro. Bom, e o experiente major João José da Cunha Fidié, esse que eu falei anteriormente, ele já havia lutado, por exemplo, contra as tropas de Napoleão na invasão de Portugal de 1807. O exército a serviço da corte portuguesa e do major Fidié era composto em sua maioria de mercenários, muitos até brasileiros, mestiços, que venderam suas forças à coroa portuguesa. Somados, o número variava entre 1.600 a 1.800 homens de cavalaria, fuzilaria, infantaria, todos disciplinados, bem treinados, equipados e armados, com 11 peças de artilharia, um canhão e lançadoras de granadas. Estão compreendendo a disparidade que havia ali? Sertanejos equipados de foices, enxadas e facões de cozinha versus um verdadeiro exército com pólvora e experiência em batalha. Bom, no dia da batalha, o major Fidié voltava de Parnaíba, no litoral piauiense, após causar pânico na cidade devido à violenta repressão a um movimento de adesão ao Grito do Ipiranga, a independência. Ao saber que os sertanejos revoltosos estavam concentrados no município de Campo Maior, enviou uma parte da tropa na frente, que os guerrilheiros, os sertanejos, acreditavam ser o exército inimigo inteiro e por isso atacaram com todas as forças. Esse primeiro combate entre sertanejos e apenas uma parte do exército de Fidié, conhecido como Batalha do Jacaré, foi seguido pelo confronto ainda maior em outro riacho, o Genipapo. Às suas margens, o embate foi terrível e brutal, corpo a corpo, das 9 da manhã às 2 da tarde, sem nenhuma interrupção, e foi marcado por cenas de extrema violência de ambos os lados. O confronto foi realmente muito tenso, com combatentes degolados de ambos os lados, luta corporal, pisoteamento pelos cavalos das tropas de Fidié, feridos se contorcendo de dor, mortos espalhados pelo campo de batalha, sem serem enterrados. Ao final da luta, o cenário da batalha ficou repleto de armas, munições, peças de artilharia, mortos e feridos de ambos os lados. O número de baixas não é muito preciso, porque não houve contagem após o confronto. Apesar disso, acredita-se que do lado português foram aproximadamente 60 feridos e cerca de 20 mortos, e não houve prisioneiros. Do lado dos brasileiros, a coisa ficou um pouco pior, em torno de 500 prisioneiros e mais de 200 mortos e feridos. Bem, vocês viram o saldo, né? As tropas portuguesas ganharam a batalha, mas cometeram o grave erro de achar que a guerra havia acabado. Graças às táticas de guerrilha dos sertanejos, após o combate do Genipapo, num assalto de surpresa ao acampamento militar de Fidié, os sertanejos se apoderaram dos armamentos e da munição, de dinheiro e de bagagem do comandante português, além de cercarem o caminho para Oeiras, a capital da província, que já tinha aderido à independência no mês de janeiro. Diante dessa situação e enfrentando constantes abandonos por parte do exército de mercenários, que reduziram consideravelmente as tropas de Fidié, o major se viu forçado a se retirar do Piauí e, posteriormente, do Brasil.
A Batalha de Genipapo também teve um papel importantíssimo para garantir a independência e manter a unidade política do Brasil. 5 meses após a batalha, no dia 6 de agosto de 1823, ocorreu a oficialização da independência no Piauí, Ceará e no Maranhão, organizada por uma junta militar das 3 capitanias. Genipapo é provavelmente uma das histórias sobre o nosso país que nunca te contaram. Mas a união dos sertanejos contra a vontade da corte portuguesa deve sempre ser lembrada. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, contribuam com o like e a inscrição quem tiver gostado. Como sempre, eu deixo todas as fontes aqui na descrição do vídeo, então vejam lá. Não esqueçam de comentar aqui embaixo sugestões de vídeo, opiniões ou o que você quiser. É isso minha gente, até a próxima semana e muito obrigado. Você gostou? Esse vídeo foi bem explicativo, cheio de imagens que vão provocar em você o conhecimento sobre o que foi a Batalha do Genipapo. E agora, você sente orgulho de ser piauiense? Pois se não sente, acompanha comigo agora na letra do nosso hino. Salve terra que aos céus arrebatas nossas almas nos dons que possuis, a esperança nos verdes das matas, a saudade nas serras azuis. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertencente à nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalhem pelo sertão e levem pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação, desbravando-te os campos distantes, na missão do trabalho e da paz. aventura de 2 bandeirantes, a semente da pátria nos traz. Sob o céu de imortal claridade, nosso sangue vertemos por ti, vendo a pátria pedir liberdade. O primeiro que luta é o Piauí. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, Pertencente à nossa vida, nosso sonho, nosso amor. as águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. possas tu no trabalho fecundo e com fé fazer sempre o melhor, para que no conceito do mundo
pertencente a nós.